Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje vamos estar tratando da Parashá Toledot, que significa gerações. E de uma forma muito especial hoje, eu quero tratar desta palavra Toledot, porque esta palavra carrega um segredo muito interessante. E eu quero partilhar esse segredo hoje com os irmãos. Vocês perceberam que a palavra Toledot, ela está no plural e ela significa gerações. Agora, a palavra Toledot em hebraico, ela leva dois vavs, que para nós é a letra O, ok? Toledot, então ela leva dois vavs. Só que, nos textos que nós temos aqui na Torá, ele aparece com um vav, ou seja, um desses O é um pontinho que a gente chama de nekudot, tá? Que é uma vogal, nekudá, né? Na realidade, uma vogal que está lá em cima. E tem um texto que aparece sem os dois vav, com as duas nekudot lá em cima. Então eu quero mostrar uma coisa para você que eu acredito que é muito interessante aqui, para a gente poder desvendar um mistério, né, que está aqui. Essa palavra, ela foi usada a primeira vez, Toledot, com um vav, tá? E depois eu vou explicar por que esse vav é importante, tá? Ela foi usada a primeira vez que ela aparece é Gênesis 5:1, quando fala o seguinte: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Elohim criou o homem, a semelhança de Elohim o fez. Então, a primeira ocorrência da palavra vem falando das gerações de Adão, do primeiro homem. Isso também mostra para a gente o seguinte, que o Senhor, quando Ele vem falando dessas gerações, Ele remonta a Adão, o primeiro homem, antes mesmo de falar sobre qualquer outra coisa, porque ele vai falar de todos os filhos de Adão. A segunda ocorrência está em Gênesis 6:9, quando fala de Noá. O texto diz assim: estas são as gerações de Noá, não é? Ele era varão justo e reto, e nas suas gerações, e andava com Elohim. Aí depois, essa palavra aparece de novo em Gênesis 10:1, falando das gerações dos filhos de Noá, Sem, Ham e Jafé, que são os filhos deles que nasceram depois do dilúvio. Aí nós temos uma outra ocorrência, que é para falar sobre os filhos de Shem, Gênesis 11:10, tá? E nós temos uma outra ocorrência quando fala dos filhos de Terá, tá? Que é Abraão. Então, qual é a curiosidade que tem aqui? Aqui tem uma curiosidade interessante, só faltou um, tá? Que eu quero falar aqui, que é esse texto que nós lemos, que você fala das gerações de Isaac. Mas qual que é a curiosidade? Todos esses textos que aparecem aqui, eles têm algo em comum. Fala das gerações de justos. Lá mais na frente na Torá vai aparecer no livro de Números, falando: essas são as gerações de Aharon e Moshe. Mais uma vez, uma dupla de justos. Então eu quero mostrar para você que quando falta um vav, está se referindo a uma geração de justos. Aí nós temos lá em Gênesis 25:12, quando aparece sem os dois vavos, sem aqueles dois os, tá? Ele diz o seguinte: estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Hagar, egípcia, deu a Abraão. Agora, o texto vai falar para a gente sobre Ismael, que é o pai das nações árabes. Ou seja, quando faltou dois vavos, já não são mais os justos. Agora vai dar
a relação daqueles que são injustos. Isso é muito interessante a gente ver, porque a gente pergunta assim, mas quando que isso tudo vai se restaurar? Quando? Aí nós temos uma coisa interessante, porque esse texto, essa palavra aparece mais uma vez na Brit Hadashah, lá no livro de Mateus, capítulo 1, verso 1, quando diz, livro das gerações de Yeshua Mashiach, filho de David, filho de Abraão. Aparece a palavra Toledot só com um par, mostrando o seguinte, quem vai fazer a restauração total das gerações? O Mashiach. Então, o Mashiach está dentro de uma linhagem de justos. Eu queria que você parasse para prestar atenção, que isso é um segredo maravilhoso que tem aqui na Torá. Só no hebraico a gente consegue entender isso aqui, e a gente consegue compreender o seguinte, que na linhagem de Yeshua, as pessoas que foram colocadas naquela linhagem, elas são colocadas como sendo justos. Por quê? Porque a tradição rabínica diz que o Mashiach seria chamado de o justo. O livro de Hebreus fala sobre isso, que ele é o justo, Ha-Sadik. Isso também é uma coisa muito tremenda, sensacional da gente poder tratar, porque mostra para a gente que a Torá, ela, através da língua hebraica, ela mostra para a gente essas nuances e estes segredos que nos permitem compreender que, quando está falando aqui das gerações de Yitzhak, ele já está apontando uma geração de justos. Agora eu vou fazer para você uma pergunta. Quando o texto foi dado na Torá, Yitzhak já tinha filhos? Não. E como que ele vai falar que aquelas são as gerações de Yitzhak, se ele ainda não tinha filhos? Porque se considerava que os descendentes de Yitzhak seriam justos. Aí nós vamos ver que uma coisa muito interessante vai acontecer. Um ventre, 2 filhos, um justo e o outro ímpio. Que coisa! Do mesmo ventre, eles eram gêmeos, porém diferentes. Até na hora de nascer, um nasce cabeludo, por isso seu nome é Esaú, porque segundo o Midrash ele nasceu pronto, já tinha cabelo, tinha tudo, né? Quem sabe se precisava até de um barbeiro já para fazer o primeiro corte, né? De tão cabeludo que o menino nasceu. E aí nós temos também Jacó, que era liso, tinha uma aparência mais diferenciada. E você vai notar que até pela profissão que cada um deles teve, eles mostram quem eles são. O Esaú se tornou caçador, o negócio dele era matar. E Jacó não. Jacó estudava a Torá e vivia em tendas. Então é muito interessante, porque quando Esaú nasce, ele é chamado de Admoni, porque ele é chamado de vermelho, como se ele, fosse já alguém pronto. E uma coisa interessante, que essa palavra Admoni, ela vai aparecer de novo no Tanakh, mas se referindo a Davi. E uma coisa interessante é que quando Davi vai construir o templo, ele tem um desejo de construir o Beit HaMikdash. O Eterno diz assim para ele: você não vai poder fazer isso porque você tem muito sangue nas suas mãos. Ou seja, ele canalizou essa situação dele, que estava já latente nele, para ser um guerreiro. Tanto que o Mashiach, ele é conhecido por 2 codinomes: Ben Yosef, que é o filho de José,
E Yosef, nós nos lembramos quem foi ele, né? Um diplomata, um homem que sofreu muito até ele ser exaltado. E o outro é o Mashiach ben David, que foi o guerreiro, que é justamente a figura que aparece aqui. E ele aparece justamente com esse camarada, que o negócio dele é caçar, o negócio dele é matar, o negócio dele é ir para o mato, para poder fazer aquilo que ele achava melhor, porque ele amava fazer isso, ele amava caçar. E uma coisa interessante é que na Torá, esse mesmo homem chamado Esaú, está dito que ele vai receber um segundo nome. Qual é o nome dele, se não se lembram? Edom. E aqui é muito interessante, porque isso conta para a gente uma história. Edom, na tradição rabínica, está ligado a Roma. Ou seja, essa já era o protótipo do que seria o Império Romano. Governaria pela espada. O Império Romano faria o quê? Lá na frente, ele nasceria para ser opositor de Jacó. Ele vai dominar, como dominou Jacó, até que o rei Mashiach apareça, que vai ser a questão da bênção, que nós vamos depois tratar dela. Mas é muito interessante a gente ver como a geração dos injustos vai oprimir a geração dos justos. Isso não tem dúvida, irmãos. A história hoje é muito clara. A história mostra isso de uma forma que a gente não tem como contestar, não tem como negar. E isso mostra para a gente o seguinte, que a palavra profética se cumpriu e ainda se cumpre. Ou seja, a postura de Esaú, que é Edom, continua sendo a mesma. Violentos, mentirosos. Porque você vai notar uma coisa interessante, que Esaú faz. Esaú é arrogante, e ele mente. No final, quando nós lemos o relato que Jacó já tinha sido abençoado por Isaac, e quando Esaú chega, ele diz assim: ele já me enganou 2 vezes. Ele tomou a minha primogenitura e agora tomou a minha bênção. Só que quando nós vamos para um texto da Torá, ele vendeu a primogenitura. E a Torá diz que ele desprezou a sua primogenitura. Ele mentiu para o pai. O que Edom faz? O que o Império Romano faz? Mente. A mentira é a sua forma de expressão. Eles não trabalham com a verdade. Por quê? Porque a verdade vai expor quem eles são. E é muito interessante isso, irmãos, como isso acontece. Então, nós temos aqui uma situação que é muito interessante, porque essa situação traz para a gente que o nome Edom, ele tem a mesma raiz do nome Adão, que é Adão, mas não o Adão santificado, mas o Adão pecador. Não o homem perfeito, mas o homem debaixo do pecado e já ligado àquela questão do medo, da angústia, que precisa se justificar para poder caminhar. Então você vai perceber que é muito interessante que Esaú, quando ele vai fazer qualquer coisa, ele precisa se justificar, ele precisa usar da violência para se impor. É aquela pessoa que não vai conversar, ele vai partir para cima. Por quê? Porque o diálogo dele é a violência. Você percebe que depois de todos os erros que ele cometeu, de todos os pecados que ele tinha atraído sobre si, as consequências, agora ele diz assim: eu vou matar Jacó.
Ou seja, ele errou, mas ele vai se justificar como? Matando o irmão. E essa história já é conhecida, porque Abel morreu, não porque pecou, mas porque Caim ficou com ciúme dele. Mas um justo que seria morto por um injusto, e seu irmão. Então perceba como isso é tremendo e como nós temos a diferenciação entre a geração do justo e o injusto. O diálogo, a forma de expressão do justo é a verdade, é a oração, é se colocar na presença do Mashiach e dizer assim: Senhor, julga a minha causa. O injusto não, ele pega em armas e diz: eu vou te matar. Então, a Parashá, ela vem trazendo no princípio essas nuances que eu estou mostrando para os irmãos, para que a gente possa entender tudo aquilo que vai vir depois. Então, esse primeiro momento aqui que eu estou falando com os irmãos, é para você entender a palavra Toledô, o justo, a geração dos justos, que aparece lá várias vezes, e a geração do injusto, que aparece uma vez, mas para marcar uma divisão na humanidade. E é interessante, só para registro aqui, que a palavra Toledô na Torá e no Tanakh aparece 7 vezes, o número de plenitude. Ou seja, ao justo está reservado o quê? A plenitude do Senhor. O injusto é uma vez só, ou seja, ele é único para poder tentar lutar contra a justiça do Senhor. E é interessante, irmãos, que o injusto, ele acaba sendo até mais, como é que eu vou dizer, mais eficiente nas coisas. E por quê? Porque ele precisa sufocar a verdade. Todo mentiroso, ele tem que ter um argumento para derrubar a verdade. E quando o argumento dele é descoberto, e ele passa então a ser reconhecido como mentiroso, o que ele faz? Ele diz assim: não, mas o que você fala não tem sentido, as tuas palavras é que são mentirosas, mesmo que você mostre a verdade. Você fala assim: isso aqui é uma xícara. Não, isso é um sabonete. Não, isso aqui é uma xícara, tem alça, tem tudo, está toda decoradinha, você toma água nela. Tomei água. Aí eu falo assim: não, isso é um sabonete, porque é um sabonete, você vai ter que esfregar isso no corpo. Por quê? Porque a verdade para essa pessoa não serve. Ela precisa usar a mentira como argumento para ela poder crescer. Então, muito interessante, porque quando o Senhor permitiu que o homem pecasse, dando a ele livre-arbítrio, o homem então passou a fazer escolhas. Adão fez uma escolha, e ele perdeu a sua herança. O homem perdeu a sua herança de vida eterna, através do quê? Da comida. Misericórdia. Ele perdeu tudo, porque cobiçou algo que não era dele, e que ele ingeriu para fazer parte do seu organismo. Ou seja, havia uma determinação espiritual que precisava se tornar material, ou seja, precisava entrar no corpo do homem, para quebrar a cadeia espiritual que estava dentro do homem, que era a eternidade. O material é usado para quebrar o vínculo espiritual. Os irmãos estão entendendo isso? Por exemplo, uma pessoa pega um objeto e ela fala assim: nossa, porque isso aqui é maravilhoso e tal. Aí se torna um ídolo. Mas está escrito que nós não podemos ter nenhum ídolo diante do Eterno. Mas aquilo se tornou um ídolo, algo material que foi colocado no lugar do Eterno para quebrar um princípio espiritual. Todas as vezes que um princípio espiritual é quebrado, tem um reflexo na vida física do homem. Todas as vezes é assim. Então, nós temos aqui uma coisa muito interessante, porque esse nome
Edom, que está na mesma raiz de Adão, ele fez com que essa quebra houvesse através da comida, e agora Edom vai ser chamado assim porque ele vai comer um guisado vermelho, que ele disse que estava morrendo. Olha só que interessante. Só que esse guisado, dentro da tradição rabínica, nos é informado que ele era o prato servido para os enlutados. Alguém havia morrido, e por causa da morte se servia naquele dia o guisado vermelho, mostrando que havia uma consolação através daquela comida. Quando Esaú come, o que ele fez? Ele estava dizendo o seguinte: ele já tinha falado, eu vou morrer, se eu não comer eu morro. Ele comeu um guisado que não era para comer, aí ele decretou a sua própria morte. Ele disse que morreria, aí então quando ele come o guisado, ele morre mesmo. Os irmãos entenderam isso? Porque ele perdeu a primogenitura, ele deixou de ser o primogênito, morreu. Aí ele jogou fora aquilo que ele tinha recebido como direito de nascimento. Agora ele passa a ser o segundo. E olha só que interessante, os primogênitos, eles têm direito de receber tudo dobrado. O que ele ia receber agora? Nada. Mas ele queria correr atrás, usando a mentira, para receber a bênção. O engano. Voltamos para a serpente. A serpente usou de engano, enganou com palavras, para poder receber aquilo que ela queria, que era a eternidade que Adão e Rava carregavam. O diabo não brinca de ser diabo. Ele vai continuar vindo sobre as nossas vidas com tentação, para fazer com que nós abramos mão da obediência e consequentemente da vida eterna. Os irmãos entenderam isso? É fácil. Adão foi roubado, mas foi roubado porque ele aceitou ouvir a voz da serpente através de Rava, e ouvindo a voz da serpente, ele se curvou. Rava já tinha pecado? Tinha. Por que ele foi atrás? Por amor. Mas aí vem a pergunta: será que vale a pena amar tanto uma mulher como ele fez, a ponto de colocar todos nós hoje na posição que nós estamos? Na opinião dele, vale. Vocês vão entenderam isso? Como que o pecado é terrível? Como que o pecado traz até essa situação? Então, nós temos hoje algo muito interessante, porque temos aqui uma dupla, um justo e um injusto. E temos aqui uma situação onde o justo fala a verdade e o injusto quer levar vantagem sobre o justo. E hoje nós estamos vivendo essa situação da mesma forma. Pois não? Shabbat Shalom, Abi. Shabbat Shalom. Abi, em consequência dessas circunstâncias de dois mundos, né, dois reinos, Edom eu aprendi que era considerado pela cor vermelha, mas na verdade era justamente o contrário do que eu tinha aprendido em relação a isso, era sobre a comida. Isso. Mas isso no passado se repetiu, porque quando houve com Ismael, exemplo, ia se repetir com Edom de novo. Seria isso? Sim, mas tem uma coisa ainda que é mais profunda do que isso, né? Porque você vê que os patriarcas, eles vêm trazendo uma herança de justiça, e só que no meio dessa justiça aparecem, né, esses injustos, como no caso de Abraão. Ismael, de novo, com um problema com Sara. Sara não precisava de ajuda. Eu quero ter um filho de qualquer jeito, nem que seja com a minha serva.
Minha filha, tem uma promessa para você. Você não precisa de ajuda, você não precisa ajudar o Eterno, não. Mas aí vem a desobediência que tem um custo. Entendeu? Isso depois vai se refletir de novo aqui com Esaú, e que depois isso vai se refletir mais na frente no futuro. E a questão da comida, pastor, é muito interessante, porque a comida ela é vínculo ou de santidade e de bênção, ou de morte e traição. Eu continuo com um ponto aí, depois eu quero falando da comida. Já que entrou nisso aí, é muito interessante que a comida ela muda o status da pessoa. Sim. Né? E tem uma frase no judaísmo que é comer com ventre, pensar com ventre, né? Porque a pessoa pensa com ventre, né? Ela não raciocina e pensa assim, será que eu posso fazer? Não, ela está com fome, eu quero comer, não importa aonde eu vou entrar. E o status de Esaú acabou de mudar. Ele era Esaú e passou a ser Edom. Então toda vez que se fala Edom, vai lembrar desse guisado vermelho, que ele trocou a primogenitura, né? Então a comida está muito ligada à mudança de status. Por que eu quero colocar isso? Porque quando a gente vem nas festas, estamos diante do Eterno, comendo o banquete da festa, alguma coisa na nossa vida está mudando. Porque se muda para eles, mudou para Adão. Quando ele comeu a comida, mudou o status dele. Quando Isaac vai abençoar, achando que era Esaú, mas era Jacó, o que ele pede? Traga comida para mim. Eu quero comida e quero bebida, porque seu status vai mudar. Não é? Então toda vez que a gente come, aí vamos voltar para o Kiddush aqui. Quer dizer que quando a gente está comendo aqui do Kiddush, alguma coisa na nossa vida está mudando, porque nós estamos diante do Eterno. É isso que eu quero colocar, porque sim, a gente não está pensando com ventre, nós não estamos fazendo coisas erradas, nós estamos comendo algo que é santo. Alguma coisa na nossa vida tem que mudar. Ok. O que a Rebete está falando aqui é a minha continuidade. Que bom, né, que a Rebete está adiantando o assunto. Mas o que eu queria mostrar para vocês também é o que a Rebete acabou de falar. Quando nós estamos na festa, tem um mazal, tem uma unção descendo. Quando nós fazemos o seu da Machia, que é o banquete do Machia, após a festa, o que está acontecendo com a gente? Nós estamos pegando a unção da festa, aliada com o banquete, estamos mudando de status, ou seja, está havendo uma progressão. Então, tem um calendário com 7 festas para a gente fazer isso. Durante o ano nós podemos subir degraus, usando a comida como elemento conector com o Mashiach. Mas nós temos também o Kiddush, como a Rebete mencionou, do Kabbalah de Shabbat. Então isso significa que a questão do calendário não é só uma vez por ano a cada festa, é uma vez por semana. Então quando a gente entende isso, a gente para entender o seguinte: eu passei uma semana terrível, a semana foi só de luta. Naquele momento você muda o status. Pum. Tomou o Kiddush, mudou de situação. Por causa do portal que está aberto no Shabbat, você saca aquilo e usa para poder iniciar uma nova semana. Ou seja, o teu status mudou. Por que Rabino Shaul diz assim? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por que é para se examinar? Como é que foi minha semana? Foi assim, assim, assado. Puxa vida, essa semana precisa ser melhor. Senhor, eu vou mudar meu status agora através do Kiddush, que significa santificação. Você entra num processo de santificação. Mas, Rabino, nós não somos santos? Sim. E o Shabat é a oportunidade que nós temos de sacar essa santidade e aprimorar a santidade. Os irmãos estão entendendo isso?
Por que é tão importante a gente entender o que está acontecendo aqui na Paraxá? Porque a comida, ela é um elo para a gente poder se conectar com Yeshua. A Bíblia é qualquer comida? Lógico que não é. É comida que a Bíblia diz que pode ser ingerida. Não adianta a pessoa falar assim: eu vou comer aqui um bacon, um torresmo. Eu vou comer aqui um negócio desse e vou querer me santificar. Aí não tem jeito, né, amigão? Aí não dá. Mas quando nós comemos aquilo que a Bíblia diz que nós podemos comer, nós entramos então em conexão, em santidade com o Senhor. E olha só que interessante: o pão e o vinho representam o Mashiach, representam a pessoa dele e a alegria que nós temos em servi-lo. Porque o vinho, o primeiro significado dele é alegria. Ninguém serve ao Senhor triste, porque minha vida e tal. Não. O salmista diz: servir ao Eterno com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Por quê? O serviço ao Senhor é algo prazeroso. E Yeshua disse para nós assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ele é leve e suave. O fardo de Yeshua é leve e suave. Mas eu preciso entender isso. E quando nós estamos nos alimentando, que nós pegamos a comida e oramos, nós elevamos a comida e a santificamos, aquele é outro momento de transição. Então, isso significa que existe um momento em que nós estamos nos santificando, quando nós comemos, a cada momento que nós fazemos uma ingestão de alimento ou de líquido. Isso é pessoal. E tem um momento da comunhão com os irmãos, através do Kiddush, do Shabbat e das festas. Vocês entenderam que o processo de santificação ele deve ser contínuo? E a comida é o meio da gente se santificar? Você entendeu? E aí, quando nós abençoamos o alimento, o que nós estamos fazendo? Senhor, que esse alimento aqui, que essa água aqui, todos os nutrientes que ela tem, me enriqueçam, me abençoem e me façam ter cada vez mais saúde. Porque ele foi elevado, ele foi santificado. Você entendeu a diferença do que nós fazemos ao comer e do que as pessoas fazem ao comer lá fora? Aí as pessoas comem as coisas lá fora: eu passei mal. Não é que você passou mal, é que a comida não foi santificada. Se ela não foi santificada, é para fazer bem? Lógico que não. Pois não. Rabi, e levando em consideração ao que aconteceu com Sara, que tentou, vamos dizer assim, apressar essa questão com a questão de Ismael, então o Eterno pode ter interferido na questão com Rebeca para ir lá colocar Jacó, para colocar, tipo assim, não deixar que ele pegasse a bênção como prometido. Só acho que houve algum tipo de intervenção do Eterno para isso, para que não pudesse o Edom prevalecer como se fosse a Roma que a gente conhece, opressora e tudo mais? Sim, pastor, inclusive tem a profecia, né? Lá na Torá tem a profecia que quando as crianças lutavam dentro dela. Como assim? Dois irmãos brigando? Todo irmão briga. Nesse caso não era briga. Um queria matar o outro. O próprio Midrash diz isso, que Esaú queria matar Jacó dentro do ventre, né? Então o Senhor falou com ela, falou: tem duas nações no teu ventre, só que o maior vai ser servo do menor. Como assim? Aí você para prestar atenção como essa profecia é abrangente. Pega a história da humanidade. Quem é que governa o mundo há 2000 anos? O Império Romano. Hoje ele está invisível, mas ele está aí governando. Mas quem é que se destaca? Israel. Aí você pega tudo que move o Império Romano. Eles pegaram de quem? De Israel. Ao direito romano veio da Torá.
Aí você pega o padrão que Roma tem de algumas coisas, vem de onde? Da Torá. Eles pegam a Torá, colocam uma maquiagem e dizem assim: nós estamos inventando alguma coisa. Mas na verdade não inventaram nada. E aí a gente vai ver o seguinte, que quando Roma usurpa de Israel, o Senhor exalta ainda mais Israel. Porque Israel foi colocado em todos os lugares do mundo. Para quê? Para que no momento em que há necessidade, o Senhor levante Israel através de um judeu. Para poder fazer o quê? Mostrar superioridade de Israel. É um povo espalhado entre os povos, mas é um povo com mais conhecimento, abrangência e uma espiritualidade que as pessoas olham e dizem assim: uau, que é isso? Então aí é que a coisa pega, porque a profecia foi dada e ela está em andamento. Então tem profecia que ainda não deu o fechamento. Essa profecia não fechou, ela está em andamento. E aí você descobre o seguinte, que uma coisa que foi dita lá na Torá ainda não está resolvida. Então a profecia tem aquelas que foram dadas e já estão seladas, aquelas que estão em andamento e aquelas que vão ainda ocorrer. Por isso que a Bíblia é um livro vivo, e por isso que o fim dos tempos, ele só aponta para realidades, ele não finaliza nada, porque quem vai finalizar é o Senhor no tempo dele. É diferente do nosso tempo. Nós achamos que as coisas têm que acontecer amanhã. Ele diz assim: na minha presciência, na minha sabedoria, eu vou fazer acontecer lá na frente. Por quê? O mundo vai estar preparado para receber isso. Mais alguma pergunta, irmãos? Amém. Seguindo essa linha de pensamento, eu gravei esse texto aqui que está falando sobre o mais velho servirá ao mais novo. No caso, pegando o mais velho, seria Roma. Isso. O mais novo é Israel. Em que momento da história fica visível o mais velho servindo o mais novo? Pegando esse gancho que o senhor está então, aí. Isso ainda vai cumprir. Vai cumprir. E é engraçado que o profeta Zacarias, ele fala um negócio tão legal. Ele diz assim, que 7 homens de todas as nações vão pegar, 10 homens, né, vão pegar nas franjas do tzitzi de um judeu e dizer: nós queremos ir junto com você porque nós sabemos quem é o seu Deus. Eu estou parafraseando, óbvio, para a gente poder entender. Então essa profecia ainda vai se cumprir. Hoje eles não servem, mas eles já admitem a grandeza de Israel. Porque é até engraçado que na tecnologia não tem ninguém maior do que Israel. Inclusive, você sabe que o maior parque tecnológico do mundo ainda hoje é nos Estados Unidos. É no Silicon Valley, né? No Vale do Silício, né? Nos Estados Unidos. E lá tem as pessoas, os cérebros que regem, né, a questão tecnológica mundial. A grande maioria deles, judeus. Então, isso já está em processo, esse cumprimento. Eu acho que, creio que a plenitude vai ser quando o Mashiach exatamente porque aí vai ficar assim explícito. A nação que não subir para Israel para celebrar as festas, não vai chover. Então vai ter que ter gente subindo, vão ter que pegar avião, navio, de todo jeito vão ter que ir para Israel. Para quê? Para participar das festas. Então você imagina que Israel vai voltar a ser o centro do mundo. Centro do mundo eu digo assim, de uma forma explícita, porque hoje já é. Entendeu? No caso, esse servir aqui ao mais novo, servir a Israel também está ligado ao ato espiritual. Eles vão subir, né? Todas as nações, tribos, vão subir para Israel para fazer esse serviço espiritual ao Senhor, né? Eu acho que creio que é o mais forte disso. Uma coisa que na profecia, quando Isaac vai dar para Esaú, que os dois não podem ficar juntos no alto. Quando um subir, o outro tem que descer. Se Roma estiver no topo, Israel está embaixo. Se Israel estiver em cima, Roma vai estar embaixo.
né? Vai ser, os dois nunca podem estar andando juntos, né? Prevalecendo. Né? Então é o caso, né? Porque Roma, né? Israel foi escravo de Roma na época de Yeshua, né? Eles estavam escravizando Israel. Depois houve a queda de Roma, Israel está se levantando, né? O Senhor falou, vou reconstruir todas as cidades e tal. Então agora Israel está subindo e Roma está descendo, porque o fim de Roma vai chegar, Babilônia vai cair, né? Então já não vai existir mais, né? E uma coisa interessante, irmãos, que a gente vai lá para a estátua de Nabucodonosor, na visão de Daniel. Roma é o império que está nos pés, barro com ferro, ou seja, de todos é o mais frágil, mas é o que está durando mais tempo. É interessante isso, né? É o que está durando mais tempo. Mas aí Daniel vê uma pedra que ela é cortada sem mãos e ela vem e destrói tudo. Interessante, irmãos, que a palavra Even, né, que é pedra, ela tem uma conexão muito interessante com uma tradição, que não é só uma tradição, é um fato que existe em Israel. Ela é chamada também de Evestiá, a pedra fundamental, né, ou a pedra da fundação do mundo. E essa pedra hoje ela está em Israel, debaixo do Monte do Templo. É uma grande pedra que está ali, e essa pedra, ela tem um furo nela. Então eles chamam essa pedra de aperfurada. Como é que o Mashiach é chamado na tradição rabínica, na Cabala? O perfurado. A pedra que deu origem ao mundo, segundo os nossos sábios, é aquela pedra. Só que essa pedra é Yeshua. E estava ali no lugar onde era o Santo dos Santos. Então, irmão, você tem uma coisa muito tremenda por trás disso, para a gente compreender que é essa pedra que desce do céu para destruir um império que vem desde lá de Babilônia, mas não do Império Babilônico, vem de lá de trás de Babel, quando houve a confusão das línguas. Isso é muito mais antigo, porque o sistema ele começa lá atrás, só que no reino babilônico ele se tornou mais intenso, se tornou mais visível, para mostrar o seguinte, que tem um império grande, poderoso, que vai esmagar todo mundo. Aí o Eterno olha e fala assim, eu vou te mostrar quem você é. Nabucodonosor se achava, né? Pois é, mas quando ele não deu glória ao Eterno, foi comer capim. No livro de Atos, tem uma situação semelhante, né? Uma pessoa fez um discurso, se achando, né? Então o povo diz assim, voz de homem, voz de Deus. Como ele não deu a honra ao Eterno, a Yeshua, ele morre fulminado e os bichos começam a comê-lo imediatamente. E nós sabemos que o bicho não come o corpo imediatamente, ele tem que passar por um processo para que isso aconteça. Todo mundo que viu a morte daquele homem disse, uau, isso é juízo do Eterno. Por isso, irmãos, entender que os ímpios, aqueles que são injustos, que se levantam contra os servos do Senhor, eles têm um destino que é diferente do nosso. Por isso que é lindo a gente entender a Bíblia e perceber que tem alguém por trás disso, trazendo uma certeza para nós, de que o justo vai herdar a salvação, e o que tem de melhor no mundo, o justo recebe. Mas em que mundo, Rabino? Não só no mundo vindouro, mas nesse mundo. Só que nós estamos hoje vivendo debaixo de um sistema opressor, que não é um sistema só espiritual, ele materializa. Por isso que quando
a profecia foi dada sobre os dois filhos, né? Nós estamos falando disso. Quando a profecia foi dada, o que acontece? Esaú tem que dar um jeito de se mostrar mais forte, ele tem que contrariar a profecia. Eu nunca vou ser servo do meu irmão, mas não é ele que determina. Os irmãos entenderam? Não adianta uma pessoa chegar e dizer assim: eu não vou fazer isso porque eu sou maior do que... Aí o Yeshua olha e fala assim: coitado, tadinho dele. Por quê? Porque o homem acha que ele é muito, que ele é poderoso, que ele é forte. E aí quando Yeshua olha e fala assim: basta uma palavra minha e você morre. Assim como a gente viu em muitos eventos das Escrituras. E nós vamos falar ao longo da nossa exposição da Torá aqui este ano sobre isso. Tem mais alguma pergunta? Eu quero voltar aqui. Mais uma pergunta, pode ser? Rabi, são 2 pontos, é importante, até porque nós vimos que as festas têm uma conotação com os alimentos, e eu sei que o senhor tem um livro para isso, se o senhor puder depois comentar a respeito, que é importante, porque o pessoal está achando que comida é de qualquer jeito. Eu sei que o senhor comentou isso, mas é importante o senhor deixar relatado isso. Segundo ponto, em relação à história de Isaac com a questão da comida e a primogenitura, são 2 pontos importantes que eu gostaria que o senhor relevasse na primogenitura, porque o alimento nós já entendemos, mas a primogenitura é importante, o porquê dele ter perdido aquilo, até porque eu posso considerar e falar para o senhor: eu sou primogênito, meu filho é primogênito, a minha mãe é primogênito, meu pai é primogênito, e a palavra diz que todo primogênito, filho do homem, filho do animal, filho de qualquer plantação, primeiros frutos, eles são separados para o eterno. Então, se houve uma descolagem aí, desculpe a palavra, o senhor me explica sobre a questão da primogenitura. Tá, vamos lá então. A questão de ter perdido a primogenitura, porque a primogenitura, eu já falei que você herda o dobro, os outros vão receber só um presente, e a primogenitura, ela dá direito espiritual de você cuidar da família. Então, o primogênito, ele tinha que cuidar não só financeiramente, mas também espiritualmente. Isso significa que o Eterno vai fazer com que o primogênito seja o mais rico, porque se ele vai cuidar da família financeiramente, ele tem que ter dinheiro. Os irmãos entenderam isso? Tem que ser o mais rico. Ah, Rabi, mas peraí, isso não está acontecendo comigo, então tem alguma coisa errada aí. Você tem que parar e analisar para ver o que está acontecendo. A segunda coisa que eu acho importante dizer é que ele sai para caçar e, segundo a tradição rabínica, ele naquele dia havia matado Nimrod, ok? Numa luta feroz. Quando ele mata Nimrod, ele rouba as roupas de Nimrod, que Nimrod tinha roubado dos descendentes de Adão. E essas roupas, elas faziam, quem vestia essas roupas, os animais se curvavam diante dessa pessoa, até os animais mais ferozes. Então ele pega essa roupa, segundo o Midrash. Só que quando ele chega exausto. Por quê? Porque ele tinha passado por uma luta muito feroz com Nimrod. Ele chega e ele está realmente daquele jeito. Ele fala assim: eu quero comer. Quando ele chega, ele vê que o irmão tinha preparado a comida para o pai. Mas por que o irmão preparou a comida para o pai? Segundo o Midrash, Abraham morreu. E aquele momento é o momento em que eles estavam de luto pela morte de Abraham. Então, quem devia cuidar do luto do pai? O primogênito. Onde é que estava o primogênito? Caçando. O que Jacó fez? Assumiu essa questão de cuidar do pai, naquele momento de dor. Então o que ele fez? Ele vai fazer esse guisado de lentilhas, porque ele sabia fazer, obviamente, para cuidar do pai, para poder trazer conforto para o pai. Então ele pega e faz pão, e pega um guisado de lentilhas,
e cozinha para ele. Por quê? Porque o pai estava de luto. E aí, ele vai, cumpre seu papel, Jacó, do primogênito, mesmo não sendo ainda, porque o primogênito estava se omitindo. Só quando ele chega, Jacó já tinha conhecimento da profecia, porque a mãe fala para ele isso. Quando ele chega, então, aí ele fala assim: me dá esse guisado. A Torá usa uma expressão, né? Joga na minha garganta aqui, né? E aí, deixe-me devorar isso, né? Joga na minha garganta que eu quero comer isso rapidamente, estou com muita fome, né? É aquela coisa, senão eu morro, né? Um homem daquele jeito, ficar sem uma comida, não vai morrer um dia, né? Mas ele achou que ele ia morrer. Aí Jacó então vê uma oportunidade, diz assim: não, eu não te dou porque isso aqui é do nosso pai. Lógico que ele não disse isso, mas Esaú sabia disso. Não vou dar, e ali a Torá registra então, você me vende então a tua primogenitura. Ele falou assim: eu estou com tanta fome que eu vou morrer, o que me adianta a primogenitura? Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: eu não quero ser aquele que vai cuidar da família, nem espiritualmente. Eu não quero a herança espiritual do meu pai. É isso que eu estou dizendo. Então ele fala assim: de que me adianta isso? De que me adianta a primogenitura? Para ele, a primogenitura não significava nada. Vai ver uma coisa aqui. Aí quando ele diz assim: então jura-me, ele disse: eu juro. E ele pega e entrega a comida para Esaú. Tudo que ele quer comer, ele vai e come. Aí tem uma coisa interessante, porque depois disso passado, ele, lógico que ele não morreu, ele continuou vivo, bonitão, fazendo as suas coisas e tal. Quando chega um momento em que Isaac fala assim: eu não sei quando eu vou morrer. Sabe quando o homem passa por aquele momento que ele fala assim: eu acho que é hoje, chama todo mundo, eu acho que eu vou morrer. Diz, né, algumas irmãs aqui que é quando pega resfriado, né, já tem que fazer chamar todo mundo da família, né? Faz o testamento. Muitas irmãs aqui na nossa congregação, né? Elas estão rindo aqui, vocês não estão vendo, mas as irmãs estão rindo. Só lembrando que ele viveu mais 40 anos, ele está só com 140, ele morreu com 180, então ele não ia morrer ainda não. Ele ainda ia morrer, ainda viver mais 40 anos, era só gripe mesmo. Os irmãos estão notando aqui que a Rebece falou que era só gripe mesmo, mas achou que ia morrer, então que a teoria dela está certa. É isso que a Rebece quer dizer, mas vai no Hashem. Vamos só seguir adiante aqui, né, independente da teoria das irmãs aqui, mas só vai dizer o seguinte: naquele momento ele fala assim: vai lá e pega as tuas armas. E aí o Midrash diz: não usa a roupa que você tem, aquela roupa que ele roubou de Nimrod, que ele pegou de Nimrod, não usa essa roupa, usa as tuas armas, está escrito lá na Torá, e vai caçar, porque eu vou te abençoar. Só que Rivka está escutando o que o marido está dizendo. Ela pega, ela agora não interfere, agora ela fala assim: agora eu vou interferir, porque esse é o momento de fazer a profecia se cumprir. Por que ela fez isso? Eu tenho uma teoria, porque Esaú não contou para Isaac que ele tinha vendido a primogenitura, porque se ele tivesse contado para Isaac, Isaac ia falar para quem? Jacó: faz para mim uma comida para mim te abençoar, porque agora você é o primogênito. Como ele não contou, o que aconteceu? Esaú assume que ele é merecedor da bênção, mesmo tendo vendido. Então a gente vê aí, irmãos, um problema de caráter. Ele é mau caráter, é mentiroso. E eu vou usar uma palavra forte aqui: ladrão. Por quê? Porque ele queria roubar do irmão, que a bênção era de Jacó, não dele. Ele queria roubar de Jacó aquilo que era dele, que ele tinha vendido. Ou seja, eu vendo uma coisa para alguém, depois eu pego lá e falo assim: isso aqui é meu. Não é, você me vendeu, não, mas é meu. Isso é roubo. Isso é roubo. Não tem como. E aí é interessante, porque
Aí aquela questão da estratégia. Mulher, você é interessante, mulher. Aleluia. Ela conhece o marido. Ela pega e fala assim: você vai pegar as roupas do seu irmão, porque Esaú tinha uma outra roupa que ele usava para ir para o campo, que era uma roupa mais pesada e que tinha o cheiro dos animais do campo, porque ele vivia com ela no campo, né? Então ela fala assim: você vai pegar essa roupa, você vai se vestir de Esaú, mas sendo Jacó. Ou seja, aí tem uma coisa interessante, porque quando ela faz isso e ele pega, ela prepara o guisado, prepara o animal e manda ele para conversar com o pai. Quando ele chega, o pai faz uma pergunta para ele: quem és tu, meu filho? Ele diz assim: eu sou Esaú, teu primogênito. Lembrando que Isaac está cego aí, né? Está cego, ele está cego, exatamente. Aí ele chega lá e fala assim: olha, mas ele apalpa e Jacó diz assim: a sua aparência aqui, suas mãos, são as mãos de Esaú, mas a voz é a voz de Jacó. Aí nós vamos para o quê? Aí nós vamos para a tradição, que diz o seguinte, que as mãos representam o trabalho. É Esaú que trabalha, mas quem cria com a palavra é Jacó. Ou seja, quem está no comando espiritual é Jacó. O reino animal é regido pela palavra. A palavra de quem? De Jacó, do judeu. Ele fala e as coisas materializam. Por quê? Porque essa voz do justo, ela desperta a compaixão do Eterno. Quando o ímpio ora, o Eterno diz assim: estou vendo. Mas quando o justo ora, o Eterno inclina e fala assim: peraí, meu filho ou a minha filha estão precisando de algo. Os irmãos entenderam isso? Tremendo isso, né? Oi? Tremendo, né? Tremendo. E aí você vai ver o seguinte: a aparência, aí nós vamos para Machia, a aparência dele é de Esaú, ele parece um romano, mas a essência, quem é? Jacó, ele é um judeu. Aleluia. E aí a tradição judaica diz que o Machia está escondido nos portões de Roma. Isso não sou eu que digo, irmãos, a tradição judaica diz isso. Por isso que eu não entendo, não consigo entender como que um judeu não consegue entender, compreender que Yeshua é o Machia. Você está escondido nos portões de Roma. Eles dizem isso, não sou eu que estou dizendo, irmãos. Ele está escondido nos portões de Roma. Ele parece romano, mas ele é judeu. O estereótipo de Yeshua, aquele homem com aquele cabelinho, né? Lisinho, aqueles olhos azuis e tal. Parece quem? Italiano. Parece italiano, um europeu. Mas aí você vai ver a verdadeira face de Yeshua é diferente. Só que ele está escondido com as roupas de Roma, mas a essência é de um judeu. O dia que o nosso povo compreender isso, vai haver uma libertação para Israel. Porque o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo vai chegar e falar assim: olha aqui, olhe quem é ele. E aí eles vão olhar para nós e vão falar assim: vocês são nossos irmãos que estavam escondidos em Roma, mas vocês têm a essência de Jacó. Vocês estão entendendo isso? Então aqui tem um segredo espiritual muito tremendo por trás dessa questão. A voz é a voz de Jacó. As mãos que trabalham, não, mas a voz, a essência é de Jacó. Então isso aqui é muito tremendo, porque a gente vai ver o seguinte: nós somos levados para o reino da santidade, porque nós temos uma conexão com Yeshua. Já Esaú não, eles são chamados de um outro lado, aquele lado que não tem conexão, que não tem nada, mas que quer se sobrepor ao lado espiritual.
Através do quê? Da violência. Aí a gente vê o que está acontecendo no mundo. Os nossos irmãos lá na Nigéria sendo assassinados. Judeus morrendo também em algumas outras partes do mundo. Os crentes morrendo. A China fazendo uma opressão muito grande contra os nossos irmãos, que são os crentes, né, que são os nossos irmãos. Por quê? Porque nós temos a voz. Nós somos a voz que clama no deserto. E eles têm as mãos para poder, com a violência, calar a nossa voz. Mas há uma coisa interessante, irmãos, que quando Caim mata Abel, a Torá diz que a voz do sangue clamava. Só que lá em hebraico não está escrito isso. Está escrito que a voz dos sangues clamava. Por quê? Não morreu Abel, morreu toda a sua geração. Por isso que aqui está escrito a palavra Toledot, as gerações. Quando um justo é silenciado, o Senhor levanta um exército de justos. Aleluia! Olha que coisa tremenda! Estão matando gente na Nigéria, estão matando gente na China, estão matando gente na Coreia do Norte, porque são crentes. Você pode esperar que vai haver um mover, um avivamento no mundo, por causa da morte destes irmãos. E você sabe por quê? Porque os sangues estão clamando diante do trono de Yeshua. Não ache que é diferente. Então, quando a Paraxá mostra isso para a gente, ela está fazendo um alerta espiritual para a gente. Primeiro, não deixe Esav roubar a tua bênção. Se antecipe para que Esav não roube aquilo que é teu. Esav vai querer roubar, vai querer arrancar aquilo que é seu. Não deixe ele fazer isso. Você é descendente de Jacó. Não deixe o diabo te roubar. Aleluia. Vai atrás e diz assim: ó, minha bênção não. O que é meu, tira a parte do rabo daqui. Ué. Ele senta com a parte e o rabo e ele fala assim: eu não vou deixar a sua bênção te alcançar. Sai daí, rapaz, sai da frente, que comigo está o Senhor dos exércitos de Israel, Adonai Tsevaot, que nunca perdeu uma batalha. Isso é que é bacana a gente entender. Por isso que nós temos que tirar os princípios desta paraxá. Não deixe o diabo te enganar, porque Isaac estava sendo enganado por Esaú. E é interessante, irmãos, porque no hebraico está escrito assim, que Esaú amava, Isaac amava Esaú. Por quê? Porque havia caça na sua boca. Ele era bom de papo. Ele enganava o pai. Enquanto Jacó estava lá estudando Torá, Esaú saía e ele pergunta, só que ele passava, o Midrash diz que ele passava pela Yeshiva, ele ouvia uma conversa, depois ele chegava e falava: pai, como é que a gente vai fazer com o dízimo, hein, pai? Nós temos que dar dízimo disso, daquilo, daquilo outro. Ele falava assim: nossa, meu filho Esaú é um erudito, safado, enganador, falso profeta, falso mestre. Ele ouvia um negocinho, vinha comentar com o pai, para dizer para o pai o seguinte: eu sou um cara que conhece. Não vivia nada daquilo, mas mostrava para o pai que ele era superior. Então, irmãos, nós temos aí algo muito interessante. Não permita que o diabo te roube. Cuidado com as pessoas que querem te enganar e passar por cima de você, mostrando que são uma coisa, mas sendo a realidade outra. Está cheio de gente assim. E é algo interessante, né? A aparência. E o mundo ama aparência. Aí nós lembramos de Isaías capítulo 53, que Yeshua não tinha beleza nem formosura, não tinha aparência nenhuma, mas quando olhava, os olhos dele penetravam, os olhos dele enxergavam a alma das pessoas.
E a gente? E nós? Por isso, irmãos, a gente não tem que se preocupar. Rabino, a gente não tem que se arrumar? Tem. Mas só não exagera. Tá? Pode, não queira ser mais do que os outros. Seja você. Tem que andar bem arrumado, bem perfumado? Lógico que tem. Cuidar de sua saúde? Lógico que tem. Se alimentar bem, dormir bem, isso eu já falei aqui, em outras parashiot. Isso tudo tem que fazer, mas não pode exagerar. O que a gente tem que entender é o seguinte: a aparência, ela não é um divisor de águas. A aparência, ela mostra quem nós somos. Eu quero até comentar uma coisa interessante aqui. Se eu não me engano, eu falei com os irmãos quando nós estávamos falando sobre os dons espirituais. Uma coisa que eu acho interessante dentro do judaísmo ortodoxo é o jeito que os homens se vestem. Por que, Rabino? Porque eles se vestem com uma camisa branca, uma calça preta, um sapato preto, uma meia preta. Só. Por quê? Todo mundo é igual. Ninguém é maior do que o outro. As mulheres variam na roupa, mas os homens é tudo igualzinho. Fala assim: mas é igual, aquela coisa assim, parece o exército, né? Todo mundo com aquela roupinha igual. Não é não. É para não haver orgulho, para não haver arrogância. Tem gente lá que é milionário, mas está com aquela roupinha, mostrando o seguinte: eu aqui no meio dos meus irmãos, eu sou igual a eles. Os irmãos entenderam isso? Lá na eternidade vai ter milionário? Lá na eternidade vai ter pobre? Lá na eternidade vai ter gente diferente? Não. E o Hanan, ele viu um povo. O povo era todo igual, com as mesmas vestes, mas diante do Senhor. Então, o que o pessoal do judaísmo ortodoxo faz, que eu acho interessante? Todo mundo tem essa mesma vestimenta para mostrar o seguinte: aqui não tem ninguém diferente. Isso é super positivo. A gente olhar um para o outro e falar assim: aqui todos nós somos iguais. E quando algum precisa do outro, a gente corre. Por quê? Porque é meu irmão. Então, isso é muito interessante, irmãos, a gente poder considerar. Tem mais alguma questão para a gente colocar aqui? Mais alguma pergunta? Antes de eu mudar de assunto aqui, por favor. Liga o microfone. Desculpa. Há 2 semanas atrás, eu vi uma reportagem que assustou na televisão. Até minha esposa estava do lado, né? E aí foi aonde que eu tive que tocar, né? Tocar na, vamos falar assim, na ferida. Isso, é isso aí. Porque falou bem assim, o Papa Leão XIV, ele já disse que não é para idolatrar Maria. E tem um detalhe: é para o quê? Para se voltar para Cristo. Olha, aquilo ali foi uma faca de 2 legumes, né? Porque corta para todo lado. Justamente porque o católico, né? Porque eu convivo com o católico, e o católico que é esse que é conservador, ele leva isso assim, ao pé da letra, isso, né? Aí eu olhei para ela e falei: dá uma olhada. Aí ela já regalou os olhos, né? Aí a minha sogra não estava, mas ela escutou isso também, né? Porque eu falei. Então, o que eu estou vendo? O que eu estou vendo? Essa profecia, onde que eu não sabia, né? Que vão ter 10 homens que vão tocar, né? No Tzitzit. Isso serão romanos? Não, eles vão ser de todas as nações. Todas as nações, tá bom, beleza. É que eu já lembrei dos romanos, né? Aí o que acontece? Vai juntar debaixo desse Império Romano, né? Isso, justamente. Então quer dizer, isso daí para mim está sendo, na minha visão, né? Está sendo assim um divisor, porque dentro da Igreja Católica, né? Como eu participei muito tempo, nos anos 80 eu já estudava falar do cisma. E o cisma o que é? É uma separação do povo católico. Aquele católico que vai descobrir que existe, vamos falar, dentro da doutrina, erros gritantes, né? E que não é a verdade. Então eles vão se separar. Isso se chama cisma, né?
A Igreja Católica já sabe disso. Então eu estou vendo que nós aqui estamos assim, 1000 anos na frente, né? Com o estudo da Torá, né? Estamos já no caminho, assim, bem mais alicerçados, né? Sim. Então nós vamos ver muita coisa acontecer. E os romanos, né? Por ser, vamos falar assim, os que tomam conta hoje, pode-se falar, né? Mundialmente falando, eles influenciam tudo. Então Roma tem um domínio muito grande ainda hoje. A gente sabe disso, né? E continua. Só que eu estou vendo o ponto positivo é esse, que os católicos já estão abrindo o quê? Os olhos espirituais, porque dentro deles mesmo, né? Da igreja, eles já estão falando que não é para idolatrar Maria. Na hora que eu escutei isso, quase caí duro, né? Porque Maria falou, isso daí até que enfim, então é verdade, né? E eu gostei muito, né? Então, eu acho muito importante para nós aqui a gente ter paciência com esse povo, né? Sim. Por quê? Porque não adianta, não vai ser, né? Por força e nem Por violência. né? Que nós vamos mudar alguém, mas nós vamos ter que usar o nosso conhecimento, vamos falar assim, divino, para a gente mostrar, né? Que a verdade realmente nós estamos assim, buscando e estamos vivendo. Isso é o melhor. E uma coisa que você está falando, Paulo, que é interessante, abrindo só um parênteses aqui para a gente depois voltar, porque nós estamos falando também do Império Romano, que esse domínio tende a cair. E tende a cair por quê? Porque nós estamos chegando no fim. Então a verdade ela está sendo exposta e revelada. O grande problema aí é a inserção, e o diabo ele sabe muito bem trabalhar com isso, de falsos mestres. O que a gente tem visto hoje é pessoas que dizem que são conhecedores e que estão desqualificando as escrituras. Então a gente está vendo isso aí muito, tem até uns grupos surgindo aí, de gente que está torcendo o nome de Yeshua, entendeu? Então isso é um outro problema. Depois nós vamos discutir, eu e a Rebeca vamos fazer um vídeo só sobre isso, para a gente discutir isso aí. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que hoje há um mover já de trazer a verdade à tona. Isso já está acontecendo no mundo. Por quê? Porque quanto mais próximo a vinda de Mashiach, Yeshua vai vindo logo, mais a verdade vai aparecer. Por quê? Para as pessoas não terem desculpa. Ninguém vai ter como se desculpar, falar assim, eu não sabia. Ainda mais com rede social, com internet hoje, isso está no mundo inteiro. E aí, irmãos, não vai ter ninguém que vai poder dizer assim diante do Senhor, Senhor, eu não sabia, eu estou inocente. Não vai ter essa oportunidade. Por isso, na hora do julgamento, e a gente fala bastante sobre isso, quem recebe mais vai ser cobrado em mais, mas a pessoa que recebe menos também vai ser cobrada. Então as pessoas hoje têm que parar e tomar uma decisão. O que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou servir a quem? Já que está sabendo que não pode, que Maria não é nada, larga Maria, larga esse negócio e vai buscar a verdade. Então as pessoas estão precisando da verdade hoje, e a verdade, irmãos, como eu disse para vocês, ela confronta. A verdade, ela machuca a gente no primeiro momento, mas depois ela dá vida. E a verdade, ela precisa chegar em nós para poder quebrar essas barreiras milenares que estão sobre a vida da humanidade, porque esses impérios, eles vêm colocando na cabeça das pessoas certas coisas que estão se arrastando aí na humanidade, que eles dizem serem verdadeiras, mas na realidade não são, e que têm enganado as pessoas. Então hoje a gente precisa trazer para as pessoas o quê? Uma palavra verdadeira, sem mistura, ainda que magoe, ainda que machuque no primeiro momento. Você acha que foi fácil quando eu e a Rebeca começamos há mais de 35 anos, 37 anos atrás, falando sobre Israel, que eu cheguei numa igreja evangélica e disse assim, o nome do Messias não é Jesus, é Yeshua. Você é louco, você é maluco, me xingaram de tudo, menos de santo. E quando nós começamos, irmãos, não foi fácil. Nós somos os primeiros a falar sobre Yeshua em Belo Horizonte.
Hoje todo mundo sabe, inclusive estão torcendo esse nome. Mas queria que você entendesse isso. Quando a verdade começou a vir à tona, as pessoas se apavoraram, porque elas estão alicerçadas num sistema que tem uma finalidade: ocultar a verdade. Então, o que a gente está fazendo aqui? Trazendo a verdade à tona, para você entender que tudo isso aqui tem uma raiz dentro do judaísmo, tem uma raiz dentro da Torá, e que se a gente parar para obedecer, o resultado vai ser fantástico. Mas é necessário a gente parar para obedecer, para a gente poder então caminhar. Eu vou colocar só o versículo para depois os irmãos lerem, Zacarias 8, 23, mas o ideal é ler do 20 até o 23. Zacarias 8, do 20 até o 23. É o 23 que vai falar do Tzitz lá, né? Mas aí a pessoa ganha em casa. Sim. E os irmãos sabem, obviamente, que Edom é o cristianismo. Vocês sabem que o que aconteceu com Esa, né? É que ele deu origem ao cristianismo. E uma coisa interessante é que essa questão do cristianismo, ela surgiu por um erro na tradução da Bíblia, né? Porque, engraçado, né, irmãos? A palavra cristão, ela surgiu porque no grego ela não foi traduzida, ela foi transliterada. Ficou cristianoi. Mas para nós o som é muito ruim em português, porque isso é transliterado. Então se fez a flexão e chegou a palavra cristão, que significa pequenos cristos. Mas a palavra cristianoi, em grego, ela tem tradução, porque ela foi transliterada. Qual que é a tradução? Pequenos ungidos, ou Mashiach. Os irmãos entenderam isso? Então olha só, o cristianismo surge a partir de um erro de tradução. Eu nem sei se é um erro, se isso não foi proposital, para se chegar onde se chegou hoje. Então hoje nós temos como questionar isso, até a questão da tradução da Bíblia. Nós temos um vídeo que está lá no nosso canal, em que eu dei uma entrevista para o portal Guia, falando sobre a Brit Hadashah, a judaísta da Brit Hadashah, que ela foi escrita em hebraico. Eu vou inclusive pegar e vou trazer mais alguns aspectos disso, tá? Mostrando algumas outras coisas que precisam ser, como é que eu digo, reveladas. Mas o cristianismo, irmãos, eles estão escondendo tudo isso até hoje. Se você pegar, por exemplo, hoje no Vaticano existem manuscritos do Novo Testamento em hebraico. Como é que você sabe disso, Rabino? Porque a gente vai procurar lá, onde eu fiz a pesquisa dos manuscritos, eu achei no Museu do Vaticano. E por que eles não falam isso, Rabino? Porque não interessa, mas a verdade está lá para quem quiser ver. Sabe quando eles pegam algo e colocam na rede e não contam para ninguém? Como é que você descobriu? Aí foi aquela questão do detetive, né? Eu falei, eu vou achar isso aqui, porque eu já sabia disso, até nós encontrarmos. Então hoje, quando a gente fala de Edom, nós estamos falando de um sistema de 2000 anos, que está aí para poder enganar as pessoas. Como o Mauro falou aqui, agora está vindo à tona muita coisa, mas o Vaticano ainda não abriu os seus tesouros, porque tem mais coisa lá dentro que eles não querem abrir, porque isso vai comprometer justamente que as estruturas dessa igreja católica romana. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que vamos chamar de cristianismo, né? Vamos colocar os evangélicos aqui, eles têm raiz aonde? Os protestantes, em Roma. Mas a raiz da realidade, ela é anterior a Roma, ela está em Israel. Só que Constantino colocou isso de forma nacional, e ele pegou e abraçou
os judeus messiânicos, ele disse assim: agora vocês vão ser meus, eu vou ajudar vocês e apoiar. E aí entraram os oportunistas, para fazer o quê? Uma nova igreja. Inclusive a palavra igreja não existe na Bíblia, a palavra lá é Kehilá, congregação. Vocês irmãos estão vendo em poucos minutos quantas coisas erradas? Por que eu estou mostrando isso? Porque isso está de acordo com o caráter de Esaú. Esaú, é o caráter dele isso, ele tem que enganar para poder prevalecer. E você vai ver uma coisa muito interessante. O que Lírica fez? Pegou e Jacó disse assim: vai para a casa do teu tio e arrumar uma esposa lá. Aquilo foi uma desculpa para ele não morrer. Mas o que Jacó fez com ele? Colocou ele aonde? Na diáspora. Tirou ele fora de Israel. Presta atenção nisso, você é muito poderoso. O que Roma fez? Expulsou os judeus de Israel. Onde é que está a origem disso? Aqui nessa paraxá. Não foi Esaú, mas foi a mãe. Por quê? Porque ela temia pela vida do filho. Ela escondeu ele aonde? Na diáspora, até que ele pudesse voltar, mas com as 12 tribos. 1948, quando começou o processo. Aleluia. Oh meu pai, essa é linda, irmã, essa paraxá é linda. Tem muitos aspectos aqui que eu gostaria de trabalhar isso com vocês, mas não vai dar tempo. Mas olha só, que coisa linda. E quando ele volta, o que o irmão faz? O irmão beija. Ao invés de matá-lo, ele beija, porque sentiu falta dele. Eu queria te matar no princípio, mas eu vi quem você é. Você saiu sozinho e você volta como uma nação. Glória a Deus. Roma expulsou o nosso povo de Israel, mas nós voltamos como uma nação, e nós vamos voltar para Israel como uma nação, não derrotados, mas vitoriosos. Aqueles que ele disse assim: vou matar. Na diáspora o Espírito Santo multiplicou o nosso povo, tanto que hoje cumpriu a profecia que o Senhor deu para Abraão: você será uma grande nação. Gadol Goi, uma nação de dispersos, mas uma nação judaica. Tem a cara de Esaú, mas a voz é de Jacó. Aleluia, aleluia. Isso, irmãos, é muito lindo. A gente vê aquela ação de Rivka para preservar. E ele volta para fazer o quê? Para cuidar da família. E ele cuida da família tanto que ele enterra o pai. Isso é muito lindo, irmãos. A gente vê que ele reassume a sua função agora como primogênito. Agora ele volta como primogênito. E aí, se eu não me engano, é o profeta Oséias. O Eterno fala na boca dele assim: Israel é o meu primogênito. Quem deu origem a Israel? Jacó. Ele é o verdadeiro primogênito do Senhor. Para confirmar a profecia, irmãos. Então, quando a gente pega a Bíblia, você vai notando esses desdobramentos, e a gente vai vendo a beleza dessa palavra, a profundidade dessa palavra, e como ela se cumpre em nossos dias. Como o Senhor vai mostrando que nós somos Israel. Ainda que os judeus que estão lá na diáspora, ou os judeus que estão aqui no Brasil, falem assim: vocês não são nada. Não interessa a opinião deles, interessa o que nós somos, o que nós temos vivido. Nós temos uma história hoje com Israel. Eu posso colocar um pontinho aí? Pode. A diferença de Esaú com Jacó. Esaú mudou o status vendendo a primogenitura. E Jacó vai mudar o status lutando com o Eterno, que ele vai ser chamado de Israel. O nome dele vai mudar, né? Assim como o nome de Esaú vai mudar aqui para Edom, mas por uma coisa que ele fez de errado, vendendo a primogenitura. Mas com Jacó vai mudar o status para Israel, né? Porque ele lutou e prevaleceu, né? Ele esteve ao lado do Eterno, e ele luta até hoje, né? Não adianta.
Ele luta com o Eterno, ele fala: Eterno, eu quero, eu preciso, está escrito. É uma luta assim, nesse sentido. Mas a importância de como Jacó é totalmente diferente de Esaú, né? Até na hora de pegar o rebanho, pegar aqui para levar para Isaac queria do campo, Jacó pegou do rebanho, de dentro de casa, né? Ele não foi lá fora buscar, ele pegou dentro de casa, os dois cordeirinhos aqui, o carneiro, para poder fazer a comida. Então a diferença, né? Tem muita diferença, a gente for olhar, E essa diferença que a Rebeca acabou de salientar, que é importante, porque Jacó foi lutar com o Eterno. Por quê? Ele foi atrás do Senhor? O Senhor foi atrás dele e apareceu e disse assim: vem cá que nós temos uma conversa. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Yeshua disse assim: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês possam ir e dar frutos. Yeshua é que veio até mim. Ele veio até mim e falou assim: eu quero você para mim. Eu tenho certeza que Ele visitou a sua vida para poder fazer você hoje ser quem você é. Então a gente vai ver que a diferença de Roma para Israel: Roma consegue as coisas através da violência, Israel através daquilo que o Senhor faz. Então a mudança de status de Jacó se deu porque ele teve um encontro com Yeshua, e naquele encontro eles tiveram uma luta, mas que naquela luta houve uma prevalência de Jacó, tanto que Jacó ele é tocado na coxa, ele fica marcado fisicamente. Não existe um crente, não existe um justo que não tenha uma marca física. Rabino Shaul diz que ele trazia no corpo as marcas do Mashiach. Ah, mas eu não quero sofrer, Rabino. Morre. Morre. Você veio aqui para quê? Para fazer turismo? Para passear? Nós viemos aqui porque nós somos convocados pelo grande general do exército chamado Yeshua. Para uma grande batalha. Não é para a gente ficar de bibelô, né? Essa palavra antiga, né? Aquele negócio que colocava em cima da geladeira, para enfeitar a geladeira. Aquele negócio que ficava: eu sou um bibelô. Para com isso, nós fomos chamados para ser príncipes e princesas, mas para a gente estar no campo de batalha lutando. E a luta com Yeshua, e ele fala assim: me deixa aí. Ele disse assim: eu não vou te deixar aí enquanto você não me abençoar. Aleluia. Você não deve parar de orar até que a bênção se manifeste na sua vida. E Jacob tinha tudo, mas ele precisava ser curado do medo que ele tinha do irmão dele. A alma dele precisava ser curada. E o Senhor falou assim: eu vou até você, porque eu vou curar a tua alma. E hoje o Senhor quer dizer isso para mim e para você. Se for preciso, Ele vem até você, o Espírito Santo vem até você para pegar a tua alma e te curar e resgatar a tua alma. Aleluia. Mas nós não podemos nos furtar do momento daquela luta. E ele estava só. A maioria desses encontros acontecem quando a pessoa está só. Elias fugiu de Jezabel, foi para a caverna. Quantas pessoas tinham com Elias? Nenhuma, só ele. E ele sozinho na caverna, o Espírito Santo falou para ele: vem cá, sai aqui que nós vamos ter uma conversa. Ah, mas fizeram isso, fizeram aquilo, vem cá que eu quero conversar com você. Esquece os outros, esquece o que aconteceu lá. Minha conversa é contigo. Eu tenho um propósito para a tua vida. Você precisa parar para me ouvir. Aí ele disse: tá bom, senhor, o que o senhor quer falar? Tem 7.000 que o joelho não dobrou o pau e a boca não beijou. Vai lá porque tem um povo. Não tenha medo de morrer porque eu estou contigo, você não vai morrer.
É isso que a gente precisa parar para pensar, irmãos. Quando Jacó teve o seu status mudado, e ele chega diante de Esaú, ele já não é mais o mesmo homem, já tinha mudado aquela pessoa. Quando Esaú olhou para ele e viu o irmão, na minha opinião, irmãos, Jacó estava tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio do Espírito Santo, que quando Esaú olhou, ele falou assim: uau, aquele é meu irmão, que brilho é aquele que meu irmão carrega? É outro cara. É outro cara. E quando ele chega, ele pula e dá um beijo no irmão. E a Torá não fala isso, mas eu imagino que ele devia estar tremendo pela presença de Jacó. Porque Jacó carregava o quê? Uma outra presença. A vida estava com Jacó. E quando Esaú tinha alguma pretensão de matar Jacó, quando a morte chegou diante da vida, a morte falou assim: aqui não dá para mim não, aqui é ruim. Trevas chegou perto da luz e disse assim: aqui é ruim, eu vou bater em retirada e deixar ele sozinho. Quando ele olhou para Jacó, ele viu uma outra realidade. Ele olhou e falou assim: esse é um príncipe do eterno. Eu quero terminar essa paraxá, irmãos, falando uma coisa para você. Hoje é dia do Senhor mudar o nosso status. Glória a Deus. Familiar, profissional, espiritual. Mas para acontecer isso, eu tenho que me submeter e falar assim: Senhor, eu estou disposto. Me chama para a gente conversar. Como foi com Jacó, como foi com Elias. E Yeshua ia orar sozinho. E o pai falava com ele: não é no meio da multidão que vai acontecer, é você e o Senhor, para mudar o status da gente. Eu estava assistindo um vídeo, irmãos, tem umas coisas muito interessantes na internet. Tem muito lixo, mas tem umas coisas muito interessantes. Uma pessoa que a família desprezou, a sociedade desprezou, todo mundo desprezou. Estava trabalhando e de repente teve um momento em que ela foi usada. Teve uma oportunidade de usar as habilidades que ela tinha. Todo mundo ficou assim olhando. Oh! Era uma faxineira e foi colocada num cargo muito alto, por causa do conhecimento que ela tinha. Quando eu assisti aquele vídeo, eu me lembro que o Espírito Santo falou para mim assim: ela só precisava de uma oportunidade. Eu não sei se você entendeu isso. Às vezes o que você precisa é de uma oportunidade. Para usar no Espírito. Não é na nossa força, é no Espírito. O Senhor te colocar no lugar onde é teu devido. Eu orei para o Espírito Santo: eu preciso disso. E eu vejo que Jacó precisava disso diante de Esaú, para Esaú valorizar o irmão que ele tinha. Tanto que quando Esaú olha, ele fala assim: que monte de gente é esse aí? Que é isso? Que monte de coisa aquela que você me mandou? E ele falou: esses são aqueles que o Eterno graciosamente me tem dado, é a minha família. Ele saiu só, voltou com uma nação. E aí, irmãos, a história mostra o seguinte: que ele ficou tão impressionado. Vamos embora, eu vou com você, mas não dá para ser o mesmo passo que eu, porque eu tenho meus filhos pequenos para andarem, tenho gado. Vai na frente que depois eu te encontro. Eu estou indo atrás de você. Você não tem que andar no passo das outras pessoas. Você tem que ir no teu próprio passo, porque você tem um caminho teu para você alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não queira ir no caminho dos outros. O Senhor tem um caminho proposto para você, e Ele tem falado que vai te colocar nesse caminho. É um caminho de fé, é um caminho da vida espiritual, que sim, começa na fé, mas tem um caminho profissional que Ele quer colocar diante de você. Tem um caminho familiar que Ele quer te restaurar no meio da tua família.
Ele quer fazer uma restauração tão grande a ponto da tua família virar e falar assim: nós reunimos todo mundo aqui para você falar de Yeshua para a gente. Aleluia. Eu olhando assim para você, eu vejo que alguns estão dizendo assim: Rabino, mas isso é impossível, né? Não. Para o Espírito Santo, nada é impossível. E vai acontecer, porque o Senhor vai fazer. Nós temos tido a felicidade de toda a palavra que é dita nessa casa, o Senhor tem feito cumprir. E você vai dar testemunho disso aqui nesse altar ainda, em nome de Yeshua. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque você é a voz de Jacó, a voz que chama, a voz que clama, a voz que convoca, e a voz que está trazendo outros para servir a Yeshua. Você vai ser essa voz em nome de Yeshua. Tem mais alguma pergunta, irmãos? Porque eu vou terminar agora. Então você, meu querido e minha querida que me ouviu até agora, muito obrigado por estar aqui conosco, assistindo essa ministração da Torá. Eu espero que você possa estar conosco na nossa próxima paraxá. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, 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 toda rabá.